Olá, pessoas! Antes de mais nada, é preciso dizer às senhoras, aos senhores, que é um prazer inenarrável estar aqui na presença de todos vocês. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre estrutura de redação padrão Enem. Bora lá? Bom, antes da gente ver passo a passo da estrutura que eu montei para todos vocês, vamos pensar de uma maneira geral nesse texto. De acordo com o edital do Enem, para uma redação não ser zerada, ela precisa ser escrita entre 7 a 30 linhas. Mas cá entre nós, você sabe que fazer um texto com 7 linhas, 8 linhas, é muito difícil que ele tenha uma nota alta, porque você não tem espaço para entregar tudo que a prova demanda. Então, eu e vocês, a gente vai ter um combinado só nosso de fazer os textos a partir de agora, padrão Enem, com no mínimo 20 linhas. Então, a gente sempre vai trabalhar com uma redação que seja entre 20 a 30 linhas, porque aí sim a gente tem espaço, a gente tem linha suficiente para escrever tudo que a prova demanda. Combinado? Além disso, uma outra coisa que a gente tem que pensar, e isso vale para todo tipo de redação, tá? É a organização enquanto parágrafo. Por tudo que o Enem demanda, o ideal é que nas 30 linhas elas sejam organizadas em 4 blocos, em 4 parágrafos. Mais legal ainda, quando a gente está pensando na divisão de parágrafo de um texto, é colocar cada parágrafo mais ou menos do mesmo tamanho que os demais na tua redação. Então, por exemplo, se eu faço um parágrafo de 7 linhas, o ideal é que os outros tenham lá entre 7 e 8 linhas também, que é o caso do Enem. Quando você faz um parágrafo pequenininho, 2, 3 linhas, e o outro gigante com 10, 12, o corretor na hora olha e já sabe, tem problema de estrutura, tem problema de organização. Então, todos os textos que vocês forem fazer a partir de agora, 4 parágrafos, como é o caso do Enem, fazer eles com um tamanho similar. 7, 8 linhas, 7, 8 linhas, 7, 8 linhas, 7, 8 linhas. Claro que não é uma regra fixa. Ai, meu Deus, ficou com 6 e agora? Calma, a gente vai usar o bom senso. Fechou? E a terceira coisa que eu vou falar, veja, foram 3 coisas já, 2 coisas, agora a terceira, que eu vou falar em relação à redação, e aí também é uma dica que vale no geral. Quando você pensa uma redação, eu vejo muitos alunos colocando muita ideia, sem organizar em frases. E a frase, ela é fundamental para garantir que seu texto seja um texto bom. Então, a gente vai ter um combinado, que em todas as produções que vocês forem fazer da vida, dos textos aos vestibulares, a postagem de amor nas redes sociais, a gente vai fazer frase curta. O que é frase curta? Da palavra até o ponto final, a gente vai trabalhar para fazer no máximo 3 linhas. Então, a cada 3 linhas no teu texto, ponto final. Posso fazer frase menor? Posso fazer frase com 2 linhas? Pode. Não pode fazer mais. Fazer frase com 4, 5, 6, 7... Não. Frase curta. Então, a gente vai trabalhar, vai ser o nosso objetivo de vida, hein? Frases com, no máximo, 3 linhas. Nossa, você organizando os teus pensamentos em frases mais curtas, vocês vão perceber como fica mais fácil de entender a tua redação, de acompanhar teu raciocínio, como a tua nota vai aumentar por conta dessa organização textual mais efetiva. Então, 3 combinados antes da gente entrar na estrutura. Combinado número 1, esquece as 7 linhas, 20 a 30. Combinado número 2, organizar esse texto em 4 parágrafos que tenham tamanhos semelhantes. E combinado número 3, e o mais importante de todos, a gente só vai fazer frase curta. Frases com, no máximo, 3 linhas. 3 linhas, ponto final. 3 linhas, ponto final. 3 linhas, ponto final. 3 linhas, ponto final. Combinado? Agora sim estamos prontos para estudar a estrutura do Enem. Bom, 30 linhas divididas em 4 parágrafos, pensa comigo. Se cada parágrafo tem 7, 8 linhas,
e cada frase é no máximo 3 linhas, 3, 6, ou seja, cada parágrafo tem que ter no mínimo 3 frases. Pode ser que os parágrafos tenham 4. Eu coloquei aqui, ó, 3 casos que são opcionais. Pode ser que os parágrafos tenham 4 linhas, mas o mínimo que a gente vai trabalhar são parágrafos com 3 frases. Beleza? Bom, cada parágrafo com 3 frases. Vamos olhar para o primeiro. O que a gente vai colocar nessas 3 ou 4 frases? A primeira frase do primeiro parágrafo vai ser o momento onde você vai trazer o teu repertório temático. É um filme, é uma série, é um livro, é uma música, é um reality, é uma escola literária, é um contexto histórico, se você quiser. O repertório temático, ele é mais flexível. Ele não precisa ter um pezinho lá no conhecimento acadêmico. Pode ser do universo cultural, né? Sem problema algum. Pode ser até uma notícia. Então vai ser um gancho que você vai fazer para conseguir apresentar o tema que você tem que escrever, né? Apresentado esse repertório temático, você vai na sua segunda frase mostrar que relação é essa que tem do repertório temático com o tema que você está escrevendo. Então, por exemplo, você vai escrever uma redação sobre os impactos dos padrões de beleza na sociedade brasileira. O que eu podia trazer de repertório temático se o tema fosse padrões de beleza? Podia pensar, por exemplo, na Barbie, a Barbie boneca mesmo, né? Falar que ela foi responsável por uma idealização de uma figura, de uma imagem estética feminina que era irreal. Então, traz a Barbie e aí cria a relação, que esta boneca é um exemplo das diversas idealizações que as mulheres foram submetidas a um padrão de beleza, né? Então mostra que relação é essa. Então a Barbie comprova, né? Eu podia pensar num outro exemplo de uma boneca real, sei lá, e que, ó, essa boneca, no entanto, ela é um exemplo, sendo que todo o contexto traz as idealizações, vamos supor. Então a segunda frase vai ser o momento onde você vai criar a relação do teu repertório temático. Normalmente, o repertório que você apresenta lá na frase número 1, ou ele se aproxima da tese, ele é um problema, assim como a tese te propõe a pensar num problema, o tema, ou o teu repertório, ele é super bom, super legal, não tem problema nenhum, mas, no entanto, a realidade nacional, ela é problemática em determinado aspecto. Então você tem que ver se esse repertório, que movimento que ele vai fazer. Ele vai convergir com a realidade brasileira ou ele vai divergir da realidade nacional. Então, na segunda frase é onde você vai deixar claro, converge ou diverge da realidade nacional, em que sentido? E aí na frase 3 é onde você, depois de ter apresentado a tua tese, ter apresentado o seu tema, e o legal também, né, na frase 2, deixar bem claro as palavras mais importantes do tema, coloca na F2, na frase 2. Na F3, você vai fazer uma espécie de spoiler. Então você vai anunciar quais serão esses argumentos. Qual que é o teu argumento número 1, qual que é o teu argumento número 2? Dessa forma, os principais impactos relativos aos padrões de beleza no Brasil derivam de tal coisa e tal coisa. Então são 2, porque a gente só tem 2 argumentos num texto padrão Enem. Então deriva de tal coisa e tal coisa. É potencializado por tal questão e tal questão, né? Deixa bem claro quais são os seus 2 argumentos. E se você quiser, você pode ainda fazer uma quarta frase no teu primeiro parágrafo. Então, coloquei aqui como opcional, que é aquela frase onde você pode indicar uma necessidade de solução. Sendo assim, são necessárias medidas capazes de minimizar os impactos relativos aos padrões de beleza no Brasil. Pronto, não fala quais são essas medidas, não fala a solução, só fala que é necessário. Fechou? Então, o primeiro parágrafo, ele vai ser praticamente a cabeça do teu texto, onde você vai anunciar tudo que vai ter. Porque, ó,
Você, além de deixar claro qual é o tema e qual é a tese, você já vai anunciar, vai dar um spoiler do teu primeiro argumento, que está no segundo parágrafo, vai dar um spoiler do seu segundo argumento, que está no terceiro parágrafo, e se você quiser, ainda pode falar da necessidade de uma solução, que está lá no teu quarto parágrafo. Então, é quase como um resumo do texto todo, esse primeiro parágrafo. Feito o primeiro parágrafo, bem feitinho, você vai para o segundo. No segundo parágrafo, a primeira frase vai ser justamente de retomada desse argumento. Partindo desses pressupostos, ou partindo dessa tese, primeiramente, é válido ressaltar que tal questão fomenta o problema do tal assunto. Fechou? Trouxe essa retomada do spoiler, aí você traz um repertório legitimado. Esse repertório legitimado, pessoal, ele tem que ser de autoridade ou de cunho acadêmico. Então, a gente vai pensar em contexto histórico, a gente vai pensar em autoridade no assunto, a gente vai pensar em alguma pesquisa com estatística, com comparação e tal, que tenha sido mencionado no teu texto com a fonte. Isso são exemplos de repertório legitimado, tá? Posso colocar filme para comprovar? Não, filme não comprova nada. Posso colocar uma série, uma novela, uma música? Não comprovam nada. Você de fato vai ter que pensar em algum estudo ou em alguma reflexão que tenha cunho científico, que tenha cunho acadêmico. Então, coloca o repertório legitimado, explica o que ele é. Na terceira frase, você vai apresentar qual é a relação desse repertório legitimado com o teu argumento. Esse repertório comprova o teu argumento? Esse repertório se distancia do que está acontecendo no Brasil, que é o teu argumento? Então, de novo, que movimento que é feito de aproximação ou distanciamento desse repertório? E você, se quiser, pode trazer uma profundidade no teu argumento, que vai ser explorado com um exemplo. Então, trazer um exemplo. Esse exemplo aqui, na quarta frase, que é opcional, não precisa ser legitimado, tá? Você já conseguiu a nota ali de repertório legitimado com a tua F2, com a tua segunda frase. Então, agora na quarta frase, vai ser uma exemplificação mesmo, que você pode até tirar como ideia dos textos motivadores. Mas se você pegar uma informação de texto motivador, lembrar de duas coisas. Precisa fazer paráfrase, que é falar a mesma coisa, mas com outras palavras, e citar a fonte. E a fonte não é prova do Enem, e nem texto motivador. A fonte está lá nas referências do texto que você pegou como base. Fechou? No terceiro parágrafo, você vai fazer a mesma coisa, só que com o segundo argumento. Então, ó, primeira frase, retomada do teu spoiler, né? Que você fez lá no início do teu argumento número 2. Retoma aqui. Traz um repertório legitimado que comprova o que você está falando, né? Então, essa pessoa, ou esse contexto histórico, ou esse fato histórico comprova o que eu estou falando. Mostra na terceira frase a relação do teu repertório com o argumento. E a quarta frase, de novo, né, opcional, é essa profundidade que você pode escolher dar para o teu texto. É onde você vai definir se você vai trazer uma exemplificação, vai fazer uma comparação, vai fazer uma relação ali um pouco diferenciada do que foi dito, porque acontece e assim por diante, né? E no quarto parágrafo, vai ser o momento onde você vai trazer uma espécie de solução para os argumentos que foram desenvolvidos ao longo do teu texto. Então, eu organizei ele da seguinte forma. Na primeira frase, você vai fazer uma retomada do tema e da tese, apresentando a necessidade de uma solução. Alguma coisa do tipo, portanto, são necessárias medidas capazes de mitigar tal questão. Na F2, é onde você de fato vai trazer a proposta de intervenção. Não esquecer que essa proposta de intervenção precisa ser composta por 5 elementos. Agente, detalhamento, ação, modo e resultado esperado. Então vai ficar mais ou menos dessa forma. É necessário que o ministério tal, importante não sei o que, promova nananã, por meio de não sei o que, a fim de nananã. Esse a fim de tem que resolver o argumento 1 e o argumento 2, nesta ordem.
Se por acaso você não conseguir pensar numa proposta de intervenção que seja capaz de fato de resolver os teus dois argumentos, aí então você tem que fazer duas propostas. A primeira para resolver o argumento número 1, completíssima com os 5 elementos. A segunda proposta, mais sucinta, mais objetiva, dá para colocar ali só 3 elementos, um agente, uma ação e o resultado esperado, básico. Porque daí você, de fato, resolveu os dois argumentos, fez um projeto de texto bacana e já entregou os 5 elementos necessários na primeira proposta. Por isso que eu coloquei na F3 aqui, que é opcional uma segunda proposta de intervenção. A prova não cobra, mas você precisa ver, você consegue propor uma solução capaz de resolver os teus dois argumentos? Se não conseguir pensar em uma proposta para os dois argumentos, aí faça 2 propostas, uma super completa e a outra mais sucinta. Fechou? Não esquecer, daí por último, a última frase do 4º parágrafo, onde você vai retomar o repertório temático, colocando ele em relação com a tua proposta de intervenção. Então vai ser aquela frase do tipo: somente assim, casos como passarão a se assemelhar à realidade brasileira nacional, se for um exemplo bom do teu repertório, né? Agora, se for um exemplo problemático no repertório, somente assim casos como apresentado no deixarão de se assemelhar à realidade brasileira atual. Né? Então, esse somente assim tem um peso argumentativo, você está vendendo seu peixe. Você está dizendo, olha, somente depois dessa proposta que eu estou colocando aqui é que tal questão vai ser resolvida, ou que tal questão vai passar a ser realidade, assim como eu apresentei lá no repertório. Então, basicamente, essa é a estrutura, esse é o esqueleto do texto. Nos próximos vídeos, a gente vai ver passo a passo o primeiro parágrafo, o segundo, um só para o terceiro e outro vídeo só para o 4º parágrafo, onde tem exemplo, onde tem ali, ó, insights que você pode usar na tua redação. Eu posso usar essa estrutura, eu aplico dessa maneira, eu organizo assim, exemplo que deu certo, exemplo que não deu muito certo, justamente para orientar a escrita de vocês aí. Se vocês estão gostando dessas aulas, se vocês estão gostando desses vídeos, não esquece, curte, comenta, diz aí que vídeo mais você gostaria de ver, que aula mais você gostaria de ver aqui no canal. Não esquece de compartilhar o canal também, é super importante, certo? E no mais, é isso, ó. Um grande beijo, tchauzinho pra vocês e até mais. Fui!